E aí, galeroca, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Lettering da Hannah. Eu sou a Hannah e sou artista de lettering há 5 anos. Eu te ensino a aprender lettering de uma forma simples e ganhar dinheiro com isso. Aqui nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de começar, como começar a fazer lettering para poder se inserir no mercado de trabalho. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? As minhas dificuldades quando eu comecei a fazer lettering, ou seja, o que é que eu sentia que me empatava de crescer ou de melhorar. O primeiro ponto, que foi super gritante, era onde buscar o conhecimento. Eu não sabia direito por onde estudar lettering. Na verdade, quando eu comecei, eu nem sabia que precisava estudar lettering. Eu pensei que eu ia estar lá desenhando, treinando, fazendo igual dos outros, e aí o meu também ficaria. Mas não, descobri que eu tinha que estudar. E a partir daí, eu não sabia se eu ia buscar o conhecimento em livros, em workshops, em cursos, fazendo mentoria. Vocês sabem que tem N maneiras de adquirir conhecimento hoje. Então, o primeiro ponto é você decidir qual é a sua forma de aprendizado, de que forma você se adapta. Não adianta você comprar um livro se você não tem muita paciência de estar lendo e treinando, prefere assistir uma aula, por exemplo. Então, o primeiro ponto é você se conhecer para poder descobrir que método vai se aplicar melhor para o seu estilo de estudo. A partir daí, você vai notar que vão aparecer algumas dificuldades no seu caminho. Por exemplo, quando a gente começa a aprender, já está fazendo o curso, já está assistindo os vídeos, já está lendo os livros ou qualquer método que você tenha escolhido, você começa a notar algumas dificuldades. Por exemplo, você começa a notar depois de um tempo que o seu traço não é tão firme, que a sua letra não vai exatamente para o local onde você está querendo que ela vá, sua mão não acompanha o que a sua cabeça está pensando. E vocês sempre se desesperam. Eu recebo muitas mensagens de alunos, de pessoas que me seguem no Instagram, me falando assim, minha letra não tá firme, meu traço não tá firme, será que eu não vou conseguir fazer lettering? E aí eu respondo, aí sim é que você tá conseguindo fazer lettering, quando você começa a observar os defeitos do seu lettering, onde você tá errando, porque aí sim você tem a capacidade de consertar. E existem vários exercícios para corrigir, por exemplo, esse problema da mão ficar trêmula, ou de você não conseguir fazer com que a letra vá exatamente para o lugar que você está pensando. São alguns exercícios até motores, para você fazer com a sua mão, para poder acostumar a musculatura a obedecer, digamos assim, o que você vem pensando. É um pouquinho mais complicado do que a gente pensa, eu sei, mas vale a pena muito o esforço, porque ajuda demais. Então, a partir do momento que você começa a observar que está tendo dificuldades, esse é o momento que você está indo melhor, porque quando a gente para de observar a dificuldade no nosso lettering, quando a gente acha que está bem, não é um bom sinal. Então, até hoje, eu olho para o meu lettering e penso, pode melhorar isso, e aí eu vou buscando maneiras e mecanismos de sempre melhorar as falhas que eu vou observando. Não só eu, como outras pessoas também. E aí é que vamos para a nossa próxima dica, que é mostrar, expor o seu lettering para outras pessoas. Se não seu professor ou professora, um amigo que gosta de lettering, um amigo que entende de lettering, ou até mesmo alguém que nem entende de lettering, porque aí sim você vai poder saber o que a pessoa está achando quando vê aquilo. Qual é a sensação dela quando olha para a sua frase? Será que você está conseguindo transmitir a sensação certa, a mensagem certa, a emoção certa? Por exemplo, se você mostra uma frase para alguém, um desenho para alguém, e essa pessoa não entende alguma palavra, tem dificuldade de ler, significa que algo está errado ali. Tem que ser legível, é um dos preceitos básicos do lettering, ele precisa ser legível, porque é a arte de desenhar letras. Então você está trabalhando com letras que são formas, mas ainda assim são letras. E ser legível é super importante. Algo muito importante quando você começa a treinar e superar suas dificuldades é você aceitar as críticas construtivas e querer consertar. Arrumar um tempinho para praticar e corrigir aquilo, porque se você vê que está errando em um ponto e mesmo assim continua sem corrigir, lá na frente você vai precisar voltar de qualquer forma para corrigir. Então aproveita que está no começo, aproveita que você já está aqui para aprender e aprende mesmo. Então assim, às vezes um profissional dá uma dica e você não sabe se é certo, mas busque acatar a voz de quem já tem um pouco mais de experiência. Existem alguns exercícios, por exemplo, tem uma técnica no lettering que se chama brush lettering. E quando a gente vai aprender essa técnica, tem que passar por uma série de exercícios que nos levam a aperfeiçoar a técnica do brush lettering. E aí, por muitas vezes eu negligenciava esses exercícios, não fazia, deixava minhas apostilas todas em branco e não entendia porque não conseguia fazer o brush lettering do jeito que eu queria. Depois de um tempo eu fui analisar
que foi porque eu não tinha feito os exercícios que eu precisava. Então, o que é que eu fiz? Busquei uma pessoa de referência para mim, comprei uma apostila com ela, peguei algumas dicas, fiz aulas com ela e aí eu consegui aperfeiçoar essa minha técnica. Treinei bastante e hoje já faço um brush lettering que eu considero muito legal para o que eu pensava que não conseguiria no começo, sabe? Então tudo no lettering é treinar. Nem que você consiga parar meia horinha, 20 minutinhos, se você está destinado a aprender aquilo, você precisa sim separar um tempo do seu dia para poder treinar e aperfeiçoar essa técnica. E não menos importante do que treinar, do que buscar conhecimento em lugares diversos, do que encontrar um professor que você se identifique, encontrar inspirações dentro do lettering, pessoas que você olhe para o trabalho delas e goste e queira fazer algo que seja com a qualidade parecida com aquela, não o trabalho igual, a qualidade parecida, algo que te agrade. Depois de fazer tudo isso, é muito importante que você aceite o seu tempo de aprendizado. Não é porque você estudou uma técnica hoje, treinou ela hoje, amanhã você já vai saber fazer. Não é assim que funciona, você precisa dar um tempo. Cada pessoa tem um aprendizado. Eu demorei bastante até fazer um lettering que eu gostasse. No começo eu fazia e ficava achando que tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha, justamente porque no começo eu estudei bastante. E eu sabia que tinham passos a serem seguidos, eu sabia que tinha organização e às vezes a gente com preguiça de treinar, pula algumas etapas para poder chegar logo no resultado final do lettering e quando chega no resultado final não ficou do jeito que a gente esperava, óbvio, porque a gente pulou várias etapas. Então cada momentinho do lettering é muito importante. Deem valor para esse inicial, para esse básico, de achar o meio da folha, de colocar margem, blocar os espaços, fazer os rascunhos, as thumbnails. Para quem já está fazendo lettering, esses termos são bem importantes. E para quem ainda não estudou nada de lettering, tem alguns vídeos aqui no canal que vão poder te ajudar nesse sentido, porque eu falo de todos esses termos. Apesar de não ser importante a gente estar falando os termos, precisamos saber o que significam, pelo menos para você poder começar a sua carreira no lettering, digamos assim. Então, se você está disposto a aprender, a errar, a respeitar o seu tempo, a buscar várias fontes de conhecimento, você tem tudo para ser um artista de lettering completo. Aí só precisa de paciência, muito treino e foco, que um dia você vai fazer uma arte e vai dizer, é isso que eu quero, ficou exatamente do jeito que eu estava pensando. E olha, gente, é a melhor sensação do mundo. Mas leva tempo, leva esforço e dedicação. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram, meu Instagram tá aparecendo aqui do lado. Lá eu respondo muitas dúvidas de vocês, interajo bastante nos stories e sempre tô postando algumas dicas rápidas durante os meus dias. E é isso, essa foi a nossa conversa de hoje. Até a próxima. Um beijão pra vocês.